Você já terminou um treino dolorido, acordou no dia seguinte com aquela sensação pesada nas pernas e imediatamente pensou, vou tomar um anti-inflamatório para passar logo isso? Ou então pior, já ouviu alguém dizer, toma um ibuprofeno antes da prova, só para garantir, é o mais consumido e automedicado? Pois é, se eu puder te dar um conselho que evita a lesão, te mantém evoluindo e pode literalmente proteger a sua saúde, pare de usar anti-inflamatórios para dor de treino. Nesse vídeo vou te explicar, sem rodeios, porque os AINES, anti-inflamatórios não esteroides, são dos piores caminhos para quem corre. Qual é a lógica biológica por trás disso e o que realmente causa a dor muscular de início tardio, que chamamos de DMIT, e como isso se conecta com um princípio muito conhecido no treinamento, a supercompensação. Então vamos lá. Como base de tudo, a dor muscular tardia é inflamação, e isso é normal. A famosa dor muscular tardia foi explanada no vídeo anterior. Vou deixar o link na descrição para quem ainda não viu. Ela nada mais é do que uma resposta inflamatória do corpo a um esforço que ultrapassou o padrão habitual. Não tem nada a ver com ácido lático, não é toxina, não é algo errado. É simplesmente o resultado de microlesões estruturais nas proteínas contráteis e no tecido conjuntivo, especialmente após o trabalho excêntrico ou treinos intensos ou treinos novos. Resposta inflamatória organizada, onde o corpo envia neutrófilos, macrófagos, nossas células de defesa do sistema imunológico inato e uma cascata de moléculas sinalizadoras para dar início ao reparo. Essa inflamação é que causa rigidez. A rigidez pós-treino surge porque as fibras musculares estão em processo de reparação. O corpo aumenta a tensão local para limitar movimentos exagerados enquanto reconstrói o tecido. Essa é a sensação de estar travado nos primeiros passos do dia seguinte. Geralmente melhora conforme o músculo aquece e a circulação aumenta. Sensibilidade. A sensibilidade aparece porque há microdanos e uma leve inflamação local que ativam terminações nervosas. Tocar ou pressionar o músculo pode gerar aquele incômodo típico de estar dolorido, mas é suportável. É um dos sinais mais claros de que houve estímulo suficiente para adaptação, não de lesão. Peso nas pernas. A sensação de peso vem do acúmulo transitório de resíduos metabólicos e do processo inflamatório que aumenta a viscosidade dos tecidos. É como se o músculo demorasse mais para acordar e responder ao comando. Normalmente, após alguns minutos de movimento leve, o corpo volta a funcionar de forma mais solta. Desconforto entre 24 e 72 horas. O pico do desconforto acontece porque o ciclo inflamatório natural tem uma curva de tempo própria. O corpo identifica os microdanos, envia células reparadoras e só depois disso a dor aumenta. Por isso ela aparece no dia seguinte, não na hora. Entre 48 e 72 horas, a dor tende a reduzir, indicando que o reparo já está avançando. E aqui entra o ponto crucial. Essa inflamação é o gatilho da adaptação. Sem ela, o músculo não repara e não melhora. E esse mecanismo é exatamente o que leva ao próximo ponto. Quando se faz uma infiltração com plasma rico em plaquetas, que vamos chamar de PRP, o médico diz, não use anti-inflamatório por X dias. A inflamação inicial é fundamental para o processo funcionar. Sabe por quê? Porque o PRP se baseia no mesmo mecanismo de resposta inflamatória natural. Ele provoca um pequeno estímulo químico/mecânico, desencadeia um processo inflamatório controlado, libera fatores de crescimento, chama fibroblastos e inicia a regeneração. O PRP usa a inflamação como ferramenta e o treino também. O que muda é o tecido-alvo. Veja um quadro comparativo sobre os dois eventos. A dor muscular tardia tem origem na microlesão muscular por esforço, enquanto que a microlesão da infiltração com plasma rico em plaquetas é química mecânica induzida. O processo inflamatório na dor muscular tardia inicia naturalmente, enquanto que na infiltração com o PRP é proposital induzido. O objetivo final da dor muscular tardia é tornar a fibra muscular mais forte e resistente, enquanto que na infiltração com o PRP é a cura do tecido-alvo. O ponto é simples, elegante e poderoso, tanto no treino quanto na PRP. A inflamação é o sinal que começa o processo de adaptação. Se você bloqueia esse sinal, você bloqueia a adaptação. E é aí que os AINES entram, como vilões silenciosos.
Os anti-inflamatórios funcionam inibindo as enzimas COX-1 e COX-2. Quando fazem isso, eles bloqueiam a produção das prostaglandinas. Mas o que isso significa na prática? As prostaglandinas são a parte da dor, parte da inflamação, parte do reparo, parte da síntese proteica, parte do aumento de fluxo sanguíneo e parte da adaptação muscular. Ou seja, elas são a mensagem de que o músculo envia dizendo: eu preciso ficar mais forte. E quando você toma um anti-inflamatório após o treino, a dor diminui, mas também diminui o sinal de reparo, diminui a síntese proteica e diminui a supercompensação. Não é opinião, é fisiologia. E aqui vai o ponto que a maior parte dos atletas não sabe. O uso crônico de anti-inflamatórios reduz hipertrofia, força e adaptações metabólicas, inclusive as mitocôndrias, nossa verdadeira usina de energia nos músculos. E sim, ele atrapalha tanto quem busca força quanto quem busca resistência muscular. Agora preciso ser claro com essa informação para não criar alarde. Não é um anti-inflamatório isolado que destrói seu treino, é o hábito. É a rotina de acabar com a dor sempre que ela aparece. Porque quando o uso é diário, semanal, após cada treino duro, antes de provas, durante provas, aí sim você começa a sufocar o processo de adaptação. Muitos estudos mostram as consequências desse uso habitual. Menor ganho de força, menor crescimento muscular, menor biogênese mitocondrial, menor capacidade de sustentar ritmos, maior risco de lesão crônica por mascaramento da dor. E aí, adivinha? O corredor não melhora, ou piora. Aqui está o ponto mais importante para você, corredor. Se você inibe a inflamação natural, você atrapalha a construção das mitocôndrias. E sem contar com elas, sua capacidade aeróbica não evolui, seu VO2 não responde, sua resistência cai, seu limiar anaeróbio fica baixo, sua capacidade de sustentar ritmos diminui. E além disso, há impacto potencial negativo na angiogênese, o aumento da capilarização muscular. O músculo fica menos eficiente, a fadiga aparece antes, a recuperação fica mais lenta. Ou seja, bloquear a inflamação atrapalha justamente o mecanismo que transforma treino em melhora. É fácil ignorar os riscos, mas preciso dizer com a franqueza de treinador que já viu muita coisa. Tomar anti-inflamatório antes ou durante corridas é perigoso, principalmente em provas longas, porque aumenta o risco de lesão renal aguda, aumenta o risco de sangramento gastrointestinal, aumenta o risco de perfuração intestinal, mascara dor de lesão séria, uma fratura por estresse, um tendão prestes a romper e piora a desidratação. E tudo isso potencializado por calor, desidratação e intensidade alta. Isso tudo não é exagero, isso é estatística. O primeiro parágrafo do primeiro artigo que li que me ajudou a te trazer essas informações diz o seguinte, abre aspas, os anti-inflamatórios não esteroides, os AINES, são amplamente utilizados em corridas de resistência e por atletas de elite. Fecha aspas. O estudo também expõe estatísticas alarmantes desse uso. Segue dizendo que quase a totalidade dos corredores gostariam de receber mais informações sobre os riscos e benefícios dos anti-inflamatórios e conclui com a associação significativa entre o uso de anti-inflamatórios orais nos últimos 12 meses e lesões esportivas. A melhor maneira de lidar com a dor muscular tardia, aquela dor de treino normal, é a recuperação ativa. Caminhada leve, mobilidade, soltura muscular, banho morno, estímulo suave, sono de alta qualidade, nutrição adequada, proteína, hidratação, micronutrientes, alimentos anti-inflamatórios naturais, como ômega 3, cúrcuma, gengibre, e alternância inteligente de estímulos, sem repetir a mesma carga de forma subjetiva. Eu não demonizo nada, a medicina existe para ser usada, não para ser evitada. E anti-inflamatório é indicado quando há lesão aguda diagnosticada, inflamação patológica, necessidade clínica real e orientação médica. Mas para dor muscular de treino ou de prova, nunca deveria ser a primeira opção. Se é a única coisa que te permite treinar ou competir, isso não é bom sinal, isso é alerta. Treino bom não exige analgésico. Treino bom programado pode até doer,
mas não te incapacitar. E aqui quero fazer uma observação sobre o que vejo no meu próprio grupo e na minha metodologia. Não é por acaso que muitos dos meus corredores evoluem consistentemente e quase nunca apresentam dor muscular tardia forte. Isso acontece porque o método de treinos é construído sobre 3 pilares muito sólidos: progressão gradual real, sem saltos artificiais de carga. Uma progressão gradual de verdade significa respeitar o tempo biológico da adaptação dos tecidos, não o calendário, nem a ansiedade do aluno. O músculo, o tendão e até o sistema nervoso central precisam de microelementos consistentes, em vez de picos súbitos de carga que o corpo não reconhece como treino, mas como ameaça. Quando você mantém a evolução em passos pequenos e contínuos, o corredor quase nunca entra em espiral de dor muscular tardia forte. Ele adapta, melhora e segue em frente com regularidade. O segredo não é apertar mais, é apertar na medida exata. 2 estímulos semanais de força funcional, com coordenação e força estrutural para proteção. Inserir 2 treinos semanais de força funcional, envolvendo coordenação, estabilidade e força estrutural, cria um tecido muscular mais preparável para absorver impacto. Essa base reduz microlesões desnecessárias e faz com que o corredor tolere melhor tanto o volume quanto o ritmo. A musculatura estabilizadora passa a trabalhar antes da musculatura principal falhar, evitando colapsos mecânicos que geram dor muscular tardia mais intensa. Na prática, menos dor, menos oscilação e mais evolução contínua. É o tipo de força que melhora a corrida sem pesar na vida do aluno. Mínimo essencial bem distribuído de volume aeróbio e estímulos de ritmo na medida certa. Manter o ritmo essencial, o famoso suficiente para evoluir, sem exagero, é uma arte fina do treinamento. O volume aeróbico entra para construir base, melhorar fluxo sanguíneo e acelerar a remoção de resíduos metabólicos. Já os estímulos de ritmo, os tiros e fartlek, servem como gatilhos específicos para ganho de velocidade e economia de corrida. Quando esses 2 elementos são distribuídos com precisão, o corredor recebe o estímulo que precisa sem ultrapassar a capacidade de recuperação. Resultado? Progressão constante, praticamente sem crises de dor muscular tardia. O resultado da combinação dos 3 pontos que utilizo é simples. O atleta evolui sem repetir microlesões exageradas. O treinamento estimula a adaptação sem gerar estresse caótico. A dor aparece quando precisa aparecer e não quando o treino é mal programado. E isso confirma o que a fisiologia diz: não precisa destruir o corredor para ele evoluir, precisa treinar bem. A minha mensagem final é simples: se você é corredor e quer evoluir com consistência, guarde uma coisa: não trate a adaptação como doença e não lute contra o processo que faz você melhorar. E então, gostou demais desse vídeo informativo para te fazer correr mais e com segurança? Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like, compartilha com os amigos e amigas corredoras. Não deixe de se inscrever no canal para muito mais. E bons treinos!